Sejam bem-vindos e bem-vindas. Gente, tá muito calor aqui, por isso que eu tô me abanando, tá? Meu nome é Fernanda Yamal, sou boleira e ajudo as pessoas a se tornarem boleiras de sucesso. Boleiras ou boleiros, tá? Porque eu tenho alunos também, eu tenho boleiros de sucesso aqui na minha turma também, tá, gente? E o que é se tornar um boleiro ou uma boleira de sucesso? Transformar os bolos caseiros na sua fonte de renda, gente. É isso aí. E o que nós vamos falar hoje aqui, gente? Nós vamos falar sobre substituições de ingredientes nos bolos. Gente, vocês não sabem como que eu fico feliz quando vocês me perguntam se pode substituir um ingrediente pelo outro, se pode alterar minha receita. Nossa, eu dou pulo de alegria aqui em casa, vocês não sabem o tanto. Claro que eu tô zoando com vocês, né? Mas assim, confesso que antigamente eu ficava mais incomodada, né? Não porque vocês querem alterar a receita, porque eu também altero a receita, mas porque muitas alunas, sem mesmo antes de testar a minha receita, já queria alterar, entendeu? Então, qual que é o meu conselho aqui que eu te dou? Bom, todas as receitas que estão no curso, se estão lá, é porque eu fiz, vendi e ganhei dinheiro com elas, né? Eu não ia colocar uma receita no curso que não tivesse ganhado dinheiro, né, gente? Então, por isso que eu sempre falo, pessoal, quer alterar a receita? Ok, mas primeiro faz o que está no curso e aí depois você vê o que você quer alterar. É assim que a gente faz na vida real, gente, entendeu? É assim que a gente tem que fazer, porque se qualquer coisa ficar errado, então você, não gostei muito disso, então muito daquilo, será que esse bolo é assim? Para saber se você realmente fez a receita certa, você tem que seguir a receita, pesar tudo, fazer tudo direitinho. Então vamos lá. E o que a gente vai falar sobre aqui hoje? Nós vamos falar sobre substituição de ingredientes. Eu comecei falando com vocês de uma forma bem-humorada sobre a substituição de ingredientes, né? Veja bem, isso é muito mais sério do que a gente imagina. Por quê? Porque, gente, o bolo, ele é o quê? Ele é uma composição química, né? Uma mistura de ingredientes, são reações químicas que formam o bolo. Então, tudo tem que estar muito equilibrado, muito pesado, né? Para a gente poder fazer esse bolo e esse bolo ter um resultado que você espera, um resultado satisfatório. Vamos falar sério agora. No começo, eu me incomodava, assim, quando as pessoas perguntavam, Fernanda, eu posso substituir isso por isso na sua receita? Gente, até pode, mas toda e qualquer substituição que você vai fazer, obviamente não vai ficar igual à minha receita, certo? Porque muda os ingredientes, muda o resultado também, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção na função de cada ingrediente no bolo. Por quê? Para a gente poder fazer as substituições com cuidado e corretamente, né? Não é simplesmente tirar o açúcar, simplesmente tirar o óleo, simplesmente tirar tal ingrediente ou aumentar tal ingrediente. Primeira coisa, se você for aumentar ou diminuir receita, o que você vai ter que fazer? Né? Você vai ter que fazer isso proporcionalmente. Você pode aumentar uma receita e meia, você pode aumentar quantos por cento da receita você quiser e diminuir também. Mas tudo tem que ser feito proporcionalmente, tanto com fermento quanto com farinha, todos os ingredientes, tá? Para que fique o quê? Uma receita igual a uma. Senão não vai ficar. E todas as receitas que eu ensino vocês, que eu ensino no curso, são receitas que eu fiz, deu certo, vendi e deu bom. É por isso que tá lá, porque se não fosse bom, nem estaria lá. Ok? Então vamos lá, gente. Vamos para as funções dos ingredientes, tá? Hoje eu recebi uma pergunta, hoje não, foi esses dias para trás aí, eu acho, sobre o açúcar. Fernanda, se porventura o meu cliente achar, ou pro meu gosto, que o bolo tá muito doce, eu posso diminuir o açúcar, a quantidade de açúcar? Qual é a quantidade segura para eu diminuir e o bolo dar certo? Veja bem, eu desenvolvo as minhas receitas todas com menos açúcar do que geralmente vai, tá? Nas receitas, nas outras receitas por aí. Qual que é a função do açúcar aqui?
A função do açúcar é a mesma função do sal na nossa comida. É dar sabor, né? E junto com outros ingredientes, como por exemplo, com a gordura, né, que é o óleo, ela misturada, dissolvida, batida ali na nossa receitinha, ela vai fazer também com que o bolo cresça. A gente pode observar nitidamente nisso quando a gente faz um bolo, por exemplo, com adoçante. O bolo com adoçante, ele não cresce tanto de jeito nenhum. E bolo com pouquinho açúcar também não cresce tanto. Por quê? Porque o açúcar também ajuda a crescer o bolo. O xilitol é usado na mesma proporção do açúcar? Thelma, né? Thelma, em algumas receitas eu uso a mesma proporção, mas não é em todas, tá? Em umas eu diminuo, outras eu uso na mesma proporção, mas o que é importante é o seguinte: você sempre usar menos do que pede. Começa usando, por exemplo, 70% do que pede na receita, 60% do que pede na receita e experimenta a massa quando você colocar o xilitol, né? Por quê? Porque isso se você estiver usando xilitol, se você não estiver usando sucralose, né? Essas substituições são muito mais difíceis e complexas. Difíceis não, mas complexas do que a gente imagina. Não é porque o xilitol parece muito com açúcar, né, no visual ali, que a gente pode substituir indiscriminadamente, tá? Não é isso que acontece. E os outros ingredientes também, eu vou falar com vocês, tá? Sobre isso. Mas geralmente eu sempre uso um pouquinho menos e aí depois eu aumento se eu achar necessidade, tá? Ó, vamos falar aqui um pouquinho, continuar falando sobre o açúcar. A função do açúcar, então, é o quê? Dar o sabor, igual o sal na comida, e também fazer com que ele misturado com o óleo, com os outros ingredientes, vai fazer com que cresça o bolo, certo? Nós temos vários tipos de açúcar. A gente tem o açúcar cristal, que é o que eu uso. Por que eu uso o açúcar cristal e não o refinado? Porque aqui é mais barato onde eu moro. Pode usar o refinado? Pode, gente. Pode usar o refinado também. Na mesma proporção, tá? Do açúcar cristal na minha receita. Há correntes, né, que falam aí que o açúcar refinado, ele não dá a mesma estrutura que o açúcar cristal dá no bolo. Mas pra gente, pra nós, né, pra mim, que estou trabalhando com bolos feitos no liquidificador, massas mais fluidas, não estou usando pão de ló, gente, não estou usando esses bolos, né, para confeitar, enfim, eu não vejo necessidade de usar o açúcar refinado, né? Segundo os estudos aqui, né, as pesquisas que a gente faz, também fala que o refinado, ele tem menos nutrientes, porque ele é mais processado do que o açúcar cristal. Quanto menos processado o açúcar, melhor ele é, né? Como a gente já sabe, aí já ouviu muito falar sobre isso aí na internet, tá bom? Então, você pode usar o cristal ou o refinado normal. Ele vai fazer o quê? Vai dissolver mais rápido, né? Quando você for fazer a sua receita, ok? Existe também o açúcar demerara. O açúcar demerara, ele é derivado também, né? Mesmo, quase que o mesmo processo do açúcar cristal, só que ele é menos refinado, né? Menos processado, tem um sabor um pouquinho mais intenso e falam que ele é menos prejudicial, ou seja, geralmente usam aí quando querem deixar o bolo um pouquinho mais saudável, né? Usam o demerara, certo? É aquele mais escurinho. Sempre que você quiser fazer essa substituição, você pode fazer. Porém, lembre de precificar, tá bom? Por quê? Porque, gente, o demerara é muito mais caro do que o açúcar cristal, pelo menos aqui para mim, tá? Então, vamos lá. Tem o açúcar mascavo também. O açúcar mascavo, ele tem um sabor bem acentuado. Ele é tipo uma rapadura processada, gente, entendeu? Então, assim, a cor dele é bem escura, né? E vai acentuar, vai deixar sabor no seu bolo. Pode substituir? Pode também, gente. Pode substituir. É claro que no caso do mascavo, eu não prometo o mesmo resultado final, tá? Justamente por isso, né? Mas vai ficar bom também, ok? Fernanda, dá para substituir o óleo pela margarina em todas as suas receitas? Não, não dá para substituir em todas as receitas.
Em quase todas, sim. Tá bom? E qual que é o óleo, a função do óleo, ou da manteiga, ou da margarina no bolo? Ou seja, da gordura, né, do bolo. Ele deixa o bolo mais fofo, gente, e mais úmido. Ele traz para o bolo a maciez e a umidade, tá bom? Então, por isso, veja bem, eu tenho muitas alunas que estão entrando, ou algumas que começam a testar minhas receitas e falam assim, Fernanda, eu fui fazer a sua receita com óleo e passou um tempo, o meu bolo ficou úmido em cima, né? Molhadinho em cima. Tem alguma coisa de errado? Não, gente. Se você dourou, se ele tá dourado em cima, embaixo, nas laterais, no cone, tá tudo certo, né? Tá tudo certo com o seu bolo. Por isso a importância de dourar, tá? O bolo, o feito com óleo, o que acontece? Né? Ao meu ver, primeiro, para mim, é mais em conta do que a margarina, né? Mesmo, pessoal, olha só, mesmo o óleo, nessa altura que tá muito alto o preço, aqui para mim eu acho que ainda tá mais barato do que a margarina, tá? E que a manteiga, com certeza, tá bom? O óleo de soja. Para mim, o bolo feito com óleo de soja, ele fica muito mais macio, a durabilidade dele é muito maior, tá? Por quê? Eu consigo manter a qualidade dele por muito mais tempo. E se eu preciso, por quê? Porque o tempo vai passando, gente, a tendência é fazer o quê? Ele ficar mais úmido, o bolo, e não mais ressecado, como a manteiga ou como a margarina, por exemplo. O bolo que você faz hoje com óleo, e faz o mesmo bolo com margarina, amanhã o resultado é completamente diferente, tá? No dia seguinte já é totalmente diferente, tá bom? Então, ele fica mais úmido, a durabilidade dele é muito maior. E outra, se eu precisar colocar o meu bolo na geladeira, eu posso colocar que ele não vai ficar duro que nem um pau, como feito o bolo, como o bolo feito com margarina ou manteiga. Tanto é que se você colocar o óleo na geladeira, ele não vai endurecer, né? É óbvio que por causa dos outros ingredientes, se você colocar um bolo feito com óleo na geladeira, vai mudar um pouquinho a textura dele. Mas depois, quando você tira, né, e que você vai comer, tá bem, dá para comer, fica uma delícia também, tá bom? Então, por isso que eu uso o óleo, tá? Então, se você estiver pensando, eu tô doida pelas receitas da Fê, todas dão para substituir pela margarina? Não, gente, nem todas, ok? E outra coisa para mim que eu acho assim muito importante, quando eu faço com margarina ou quando eu faço com manteiga, eu sinto o gosto da manteiga, tá bom? Então, por isso que eu acho que a manteiga, assim, não me agrada muito, tá? Eu sinto mais o gosto dela, da margarina ou da manteiga, do que o próprio gosto do bolo. E qual tipo de óleo que eu uso? Eu uso o óleo de soja comum. Tenho alunas que usam óleo de girassol, de milho, porém eu já tenho uma aluna também, se eu não me engano é Sirlene o nome dela, que logo que ela comprou o curso, ela começou a fazer bolo de cenoura. Ela foi testar uma receita de bolo de cenoura com óleo, ou era girassol ou era milho. Gente, não deu para comer, diz ela, né? Que ficou com muito gosto do óleo, não gostou, enfim. E aí eu peguei e falei, então faz o seguinte, vamos testar essa receita com óleo de soja, né? Para ver se vai ficar bom. E aí ela testou e deu tudo certo, tá bom? Mas você pode aí substituir por óleo de coco, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol, óleo que você quiser. Eu uso o de soja, tá? E qual a quantidade, Fernanda, nas suas receitas que eu vou usar de margarina ou de óleo? Gente, apesar da manteiga ter 20% de água e 80% de gordura, né? Em tese tem que ter isso. Pode usar aí a mesma quantidade que vai dar bom, tá? Que fica bom, ok? Dri Palhano 7. Tá falando aqui que o óleo de soja tem várias marcas. Tem umas marcas que deixam o gosto de óleo. Fazendo meus testes, percebi isso. Dri, o que eu uso aqui, o que a gente tem aqui,
geralmente é soia ou concórdia. Esses dois não deixaram sabor no meu bolo. Mas, de qualquer forma, fala aí a marca se você se recorda, para a gente já tomar cuidado. A Cássia aqui, doida pelo curso, ó. Quando vai ter uma turma em aberto, please? Veja bem, gente. Com certeza a gente vai abrir uma última turma. Acredito que seja aí a última desse ano, não sei ainda, provavelmente sim. Mas com certeza uma turma antes do final do ano nós vamos abrir, né? E já estamos trabalhando nisso, mas por enquanto, assim, hoje, por exemplo, eu não consigo te falar quando vai ser, tá bom? Mas fica de olho aí, porque sempre antes de abrir uma turma tem o quê, gente? Semana gratuita, né? Que é bacana demais. São muitas aulas aí, lives, muito bacana essa semana que antecede a abertura das inscrições, ok? Então fica de olho, se inscreve no meu canal lá no YouTube, ativa o sininho, que aí você com certeza vai ficar sabendo. E presta atenção também no seu e-mail, né? Tá bom? Quitute Girl. Não recebi meu kit até hoje, gente. Pelo amor de Deus, fala lá no suporte, no aluno, tá bom? Hoje a minha equipe aqui ligou para uma pancada de gente que estava sem endereço, tá? Para enviar os kits. Então, se você é uma das pessoas que estava sem endereço, entre em contato lá no e-mail do aluno, @fernandoyamal.com.br ou no suporte e manda e-mail para nós, tá? Ok? Porque assim, ó, como eu já falei, a gente libera por lote, tá? E se você tá na comunidade, lá eu já falei sobre isso também, ok? Então, é isso. Mas, ó, de uma coisa vocês podem ter certeza. Vocês vão receber, tá bom? Porque é um presente meu. Fer, daria para fazer bolo de mandioca com xilitol? Se sim, qual proporção? Nunca fiz. Cristiane França, nunca fiz bolo de mandioca com xilitol. Eu diminuiria um pouco do açúcar, tá? Diminuiria aí colocaria uns 70% só de açúcar do que pede na receita, mas também não garanto seu resultado. Até porque esse bolo foi uma incógnita para mim. Assim. Foi uma superação. Porque eu passei 5 anos da minha vida sem vender bolo de mandioca. E aí eu vim e desenvolvi esse, né? O fofo de mandioca, inclusive. E aí, do jeito que eu fiz, que ele ficou bom, ele ficou. Tá bom? O bolo de café não fica acentuado o sabor. Como é que eu faço? Coloca mais café, gata. Pode colocar mais café, bem, na massa, na cobertura. Vai lá e amassa, tá bom? Pode colocar. Fernanda, ajuda, eu fiz o seu bolo de milho, tudo certinho, ele murchou, grudou na forma, perdi o bolo. Jéssica Souza, primeiro, bolo de milho, grudou, mas você não forrou? Você fez só de milho? Se você fez só de milho e ele grudou, é porque passou tempo demais no forno, tá? Segundo, ele tem que ficar bem douradinho, ok? Terceiro, você bateu demais depois que você... Porque você viu na aula que eu coloco a farinha de milho e a farinha tudo junto no liquidificador. E eu bato só para misturar, eu não fico batendo um século não, tá? Então você tem que bater pouquinho, porque quanto mais você bater, mais ele vai dar aquela murchadinha. Ok? Vamos falar sobre os ovos. Pessoal, a principal função do ovo, vocês sabem qual é? Dar liga no bolo. É isso aí, no sentido mais simples da palavra, entendeu? É endurecer a massa, dar firmeza para a massa, ok? É misturar e incorporar todos os ingredientes que tem no bolo à massa, certo? E também serve para quê, gente? Para crescer o bolo, se a gente fizer, claro, em neve, né? Crescer e deixar mais fofinho, tá? Eu tenho algumas observações sobre os ovos aqui, que a gente acha que não são importantes, mas são sim. Primeira observação sobre os ovos. Sempre em temperatura ambiente, tá? Por quê? Gente, acreditem ou não, se vocês estiverem fazendo aí um bolo com clara em neve e o ovo estiver gelado, essa clara em neve vai demorar muito mais tempo para dar ponto que você quer e a clara em neve vai render menos, entendeu? Se esse ovo estiver em temperatura ambiente,
ele vai render mais e o bolo vai crescer mais, tá bom? E vai chegar no ponto mais rápido, tá? Então, ovo sempre em temperatura ambiente. Segundo, existem diversos tamanhos de ovos, tá? No mercado. Você chega lá, tem ovo médio, ovo grande, ovo GG, ovo jumbo, extra grande, não sei quanto. Tem um monte de tamanho de ovos. O tamanho de ovos ideais para as receitas, né? Quando a gente fala assim, 3 ovos, geralmente, né, as pessoas falam que são ovos de quê? De 50 gramas. 50 gramas o ovo inteiro? Não, gente. 50 gramas o ovo sem casca, né? O ovo pesado, que você vai usar na receita. Para você comprar, né? Para você ter 50 gramas de ovos tirados da casca, né? Sem casca, você tem que comprar um ovo aí de 55 a 60 gramas. Que eu diria que é um ovo médio, né? De 55 a 60 gramas. Ok? Tá bom? Então, a gente pesa o ovo sem casca. Eu tô te falando aqui do peso com casca porque varia muito. Depende se a casca tá fina, depende da galinha, depende de tudo, né? Então, por isso que eu falo peso mais ou menos aproximado, né? De 55 a 60 gramas, tá? Ó, veja bem. Fernanda, as suas receitas você pede 100%, 100 gramas de ovos, 150 gramas de ovos. Precisa ser exato. Se passar 10 gramas e se faltar 10 gramas, vai fazer tanta diferença assim? Gente, eu nunca gosto de usar ovo a menos, porque pode até não acontecer isso, mas eu acho que o meu bolo vai ficar mais baixo, menor, sabe? Então, eu prefiro ultrapassar do que faltar. Passar 10, né, 15 gramas, até 20 gramas, gente, às vezes até dá. Não vai influenciar se você não estiver fazendo bolo com clara e neve e se você também não estiver fazendo bolo de fubá com goiabada. E se você estiver fazendo bolo de fubá com goiabada, eu aconselho você a pesar os ovos, tá? Certinho. Por quê? Porque a goiabada vai descer se a massa estiver fluida, tá? Então, por isso que eu aconselho você fazer isso. Tá bom? O bolo feito com clara e neve, da mesma forma. Fernanda, mas como é que eu separo clara e neve de um ovo de, sei lá, sobrou 20 gramas? Você vai fazer o seguinte, são 3 ovos na receita. Você vai quebrar 2, vai separar clara e gema, e o terceiro você vai quebrar num potinho separado, né? Vai pesar lá, ver quanto que falta. Se faltar 30 gramas para completar, você vai bater e colocar junto lá com as gemas, né? Não vai bater na batedeira, você vai bater a clara de 2 ovos, ok? E aí vai dar certo, tá? Pode ter certeza, ok, gente? Fernanda, por que tem bolos seus que você usa clara em neve e outros que você não usa? Vai dar certo se eu não bater a clara em neve? Gente, alguns bolos sim, outros não. Por que eu uso a clara em neve? A clara em neve, ela faz o quê? Muitas bolhas no bolo, né? A clara em neve são bolhas. É a clara batida que faz as bolinhas e que vai fazer seu bolo crescer, vai fazer seu bolo ficar mais maciozinho, né? Então, e outra coisa, a massa vai ficar, não é pesada, mas vai ficar leve, e a tendência é que se você, por exemplo, for fazer um bolo com gotas de chocolate, um bolo com goiabada, tipo goiabinha, né? Ela não vai afundar, tá bom? Então, por isso eu gosto de usar clara em neve quando eu vou fazer formigueiro, essas coisas assim. E tem uma dica muito bacana para bater as claras em neve. Eu já até tenho essa dica aí no meu canal, no Insta, no Facebook, mas eu acho que vale a pena lembrar. Toda receita que vai clara em neve, o que eu faço, gente? Eu separo 2 colheres de açúcar da receita mesmo. Eu não acrescento 2 colheres de açúcar na receita. Eu vou lá no açúcar que eu vou usar na receita, separo lá umas 2 colheres de açúcar, reservo, bato a minha emulsão normal, né? Misturo tudo que tem que ser misturado e vou bater minha clara em neve. Bato a clara em neve até chegar em ponto firme. E aí depois, batendo ainda, eu acrescento o açúcar e bato mais um pouco para ficar numa consistência de suspiro. Isso vai fazer com que minha clara não murche
e que não fique aquela aguinha no final da clara, entendeu? Porque geralmente quando a gente bate muito, se a gente perde um pouquinho do ponto, fica aquela aguinha. Antigamente, as pessoas colocavam sal na clarinete. Só que se você errar um tiquinho na mão, em vez de manter a estrutura dela, você vai desidratar ela e aí vai formar aquela água no fundo. Por isso que eu não gosto de usar sal, tá? Então, ó, dica aí sobre os ovos eu dei demais, hein, gente? Demais, né? Então, vamos falar agora sobre os líquidos, gente. Sobre o leite, sobre a água, sobre o suco, né? Ó, tanto o leite, quanto a água, quanto o suco, eles vão servir para quê? Como amaciante da sua receita, tá? De forma alguma você vai sentir gosto de leite no seu bolo. Ele pode ser feito com leite, mas não vai ter gosto de leite. Por quê? Porque tem pouca lactose no leite, tem muito líquido, muita água. Da mesma forma o iogurte, tá? Dificilmente você vai sentir o gosto do... Você não vai sentir o gosto do iogurte, mas você vai sentir um gostinho todo especial. Daqui a pouquinho eu falo sobre ele, tá? Veja bem, tem gente que usa leite quente, água quente. E por que isso, gente? Para ativar o fermento e o seu bolo fazer assim, ó, crescer e ficar bem fofinho, né? Nega maluca a gente faz com leite quente, né? Fica tão fofinho que fica perigoso até a gente desenformar e quebrar. Porque geralmente a nega maluca, como que a gente faz? A gente faz dentro da forma, joga aquela cobertura e, né, corta os pedaços, já coloca direto no bolo. A gente nem desenforma, certo? Então, o que vai acontecer? O líquido quente, tanto o leite, quanto o suco, quanto a água, vai servir para amaciar mais ainda. Por quê? Porque vai ativar o fermento. O fermento, ele age com o quê? Com a umidade e com o calor, certo? Então, vai dar aquelas bolhas lindas e maravilhosas, tá bom? Muitas alunas perguntam para mim o seguinte: você usa iogurte nos seus bolos? É todo bolo que vai iogurte? Por que você usa? Eu posso substituir pelo leite? Gente, pode sim, gente. Pode sim, pode substituir o iogurte pelo leite. Mas por que eu uso o iogurte? Eu acho que dá um sabor diferente na massa. Não é um sabor de iogurte, mas é um saborzinho na massa muito gostoso, tá? Eu acho que ele mantém uma durabilidade por mais tempo, ou seja, fica mais úmido, mantém a qualidade por mais tempo do que o leite ou o suco, né? E todo mundo faz bolo com leite, todo mundo faz bolo com água. Quando eu comecei a fazer bolo, foi quando eu falei assim, quer saber? O meu bolo base vai ser esse aqui. E aí eu elegi o iogurte, tá bom? Fala sobre o creme de leite na massa. Gente, ó, eu não faço massa com creme de leite. Por quê? Primeiro que é caro, segundo, muito caro, né? Vai 200 gramas ali de creme de leite. Eu acho caro, pelo menos. Eu pago no litro de leite R$3, R$3,50 quando tá alto, né? Agora, o creme de leite, quando a gente acha barato, tá uns 70, certo? O meu pote de iogurte sai para mim a 68 centavos. Então, fica muito mais em conta do que usar creme de leite, certo? Mas, ó, veja bem, creme de leite é muita gordura, cuidado, tá? Cuidado aí com a forma de você usar, né? Tome cuidado com as substituições. Eu nunca substituí, ok? Beleza? Vamos falar da farinha, gente. A farinha a gente nem precisa falar, né? Que é toda a estrutura do bolo. Se você coloca muita farinha, o que vai acontecer, gente? Vai ficar um bolo duro, né? Se você colocar pouca farinha, vai ficar um bolo embatumado, solado, né? Eu tenho aqui algumas observações sobre a farinha. Primeiro de tudo, as farinhas que nós encontramos no mercado são basicamente a tipo 1. Não aconselho usar a tipo 2, porque a tipo 2 não é clarinha como a tipo 1. Todas no nosso Brasil, de meu Deus, são enriquecidas com ferro e ácido fólico. Acho que até lei, tá, gente? E o que vocês precisam estar atentas é a quantidade de proteína que vai nessa farinha. Por exemplo, quanto mais proteína tem
da sua farinha, mais elástica a sua massa vai ficar, porque é sinal que ela tem mais glúten, né? Então tem que tomar cuidado. Procure usar a farinha com menos proteína possível, ok? Existem sim diferenças de uma farinha, de uma marca para outra, né? Conforme eu sempre falo aqui, mesmo que tenha a mesma composição na rotulagem, mas existe sim uma diferencinha, tá? Fernanda, farinha com fermento ou sem fermento? Pessoal, pelo amor de Deus, farinha com fermento só para fazer biscoito, se você quiser. Para fazer bolo, não use. Por quê, gente? O fermento ele não começa a agir com a umidade e com o calor, né? Então, você sabe como que foi armazenada essa farinha? Você sabe se o saquinho não está aberto, já começou a entrar a umidade do ar, inclusive, né? Você sabe a quantidade de fermento que tem naquela massa? Você não sabe. Você não tem controle sobre a sua massa de bolo. Se você fizer um bolo e usar farinha com fermento. Então, eu prefiro dosar tudo para a gente ter um controle maior. Por exemplo, a gente consegue testar se o nosso fermento tá bom ou se não tá, né? Fazendo o teste do fermento lá no copo de água. Fernanda, eu posso bater a sua massa diretamente no liquidificador? Eu fiz e deu certo. Gente, dá certo? Algumas sim, né? Outras não. Até dá. Mas por que eu não ensino vocês a fazerem isso? Porque um tiquinho de nada que você bater a mais no liquidificador, a sua massa vai desenvolver mais glúten e vai ficar elástica, vai ficar embatumada, vai ficar dura e você não vai gostar, tá? Então, por isso que eu aconselho vocês sempre peneirarem a farinha, né? Para bater a emulsão antes, depois misturar os secos, a farinha e o fermento, ok? Primeiro, para não ficar batendo demais, para não forçar o seu liquidificador e para você ter um controle também dos grumos, né? Porque a gente peneira tudo ali na hora, para não ficar gruminho, ok? Então, essas observações aí sobre farinha. Pessoal, se você se deparar com uma farinha específica para pão, não compre essa farinha para fazer bolo, tá bom? Use só a farinha própria para bolo, a farinha comum mesmo, tá? Vamos lá, gente. E o fermento químico? Bom, o fermento químico a gente já sabe, né? Que é para fazer o bolo crescer. Existe aí, o que a gente usa? Cremor tártaro, bicarbonato, o fermento químico, clara em neve, todos esses ingredientes fazem o bolo crescer. Bom, veja bem. O bicarbonato, ele pode ser usado tanto para ajudar no crescimento, como também para ressaltar o sabor ou para ressaltar a cor, né? No caso do bolo de chocolate, eu aconselho você fazer o seguinte. Se você estiver usando, né? A gente sabe que se a gente estiver fazendo um bolo de chocolate e acrescentar uma pitadinha, uma colherzinha pequenininha de bicarbonato de sódio, vai fazer o quê? A massa vai ficar mais pretinha, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque se acrescentar muito, a massa vai ficar com gosto de metal, gente. Exatamente, de metal. Então, não vai ficar bacana, tá? E aí, o que acontece? Se você estiver usando na massa de chocolate, você bate esse bicarbonato junto na emulsão. Não coloca depois peneirado junto com o fermento, não. Porque senão, ele vai ter outra função, ele vai ter a função de crescer o seu bolo. E um bolo com excesso de fermentação, gente, não fica bacana. Fica com muitas bolhas, tá? E também pode fazer com que o seu bolo transborde, que não fique legal mesmo, tá? E que até murche, que ele cresça, faça as bolhas grandes, estoure e murche dentro do forno. Então, aconselho você não usar o bicarbonato juntamente com o fermento só para dar cor, tá? Porque excesso de fermentação, de fermento na massa, acontece esse tipo de coisa, ok? Outra coisa, uma dica aqui rapidinha que eu ia dar, assim, sobre o fermento químico. Eu sempre bato na tecla aqui, depois que a gente coloca o fermento químico, que a gente tem que fazer o quê? Misturar o menos possível, só para incorporar os ingredientes na massa, né? Por quê? Porque senão, o que vai acontecer?
o bolo não vai crescer tanto, você vai acabar com as bolhas do bolo, certo? Mas, gente, eu falo para misturar pouco, mas não é para misturar tão pouco, não. Não pode ser muito pouco também, né? Porque senão vai ficar lá os seus bolos, o seu bolo cheio de bolhas grandes, aqueles buraquinhos no bolo, tá? Então, ou então, num lado vai ficar com um buraquinho, o outro vai ficar sem, ou então vai crescer mais de um lado, menos de outro. Então, pode misturar sim até incorporar os ingredientes, tá? Marcos Lima, posso fazer as receitas todas? Posso fazer as receitas com as claras em neve? Algumas receitas, Marcos, até pode. Até pode. Mas tem outras que não dá para fazer. Por exemplo, ó, bolo de fubá não consigo fazer com clara em neve, a não ser que seja um fubá cozido. Bolo de iogurte pode fazer com clara em neve, os vasos de iogurte, bolo de nada pode fazer com clara em neve, bolo de chocolate também pode fazer com clara em neve, né? Qual outro que eu não aconselho? Bolo de banana, também não aconselho a fazer não, banana e castanha, tá? Então não são todos os bolos que você vai poder fazer clara em neve e vai ter um resultado bacana, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí também, ok? Gente, eram basicamente esses os ingredientes, né? São, né? Basicamente esses os ingredientes para a gente fazer aí o bolo, para a gente usar, para a gente fazer o nosso bolo, né? Então, sempre que vocês forem alterar as receitas, anote direitinho, porque se você diminuir demais o açúcar, por exemplo, seu bolo não vai crescer pouquinho, né? Então, tome cuidado com isso aí, tá? Se eu não respondi hoje, eu vou responder amanhã, eu vou fazer uma aula especial, eu vou fazer um monte de coisa de conteúdo bacana. Vocês me ajudam muito. Cada pergunta que vocês me enviam, eu cresço mais e mais. Eu aprendo mais e mais, tá? Beijo pra vocês, gente. Tchauzinho, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.